São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Campus Fidei. Me chamo Rafael Gaia, sou missionário Campus Fidei desde 2017. Hoje faço parte do núcleo da música, né, na qual nós servimos nas missas, nas adorações, e também sirvo como âncora deste podcast. Tenho uma esposa, se chama Laiane, e um filho que se chama Bernardo. E hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais e muito caros para a Rede de Missão e muito caros para mim também, porque exige um conhecimento antes, né? E um conhecimento daquilo que se é hoje, que é algo muito belo, que é uma vocação muito bela, e vou deixar para que eles se apresentem. Muito bem, uma alegria estar aqui. Eu sou o diácono Luciano, ordenado diácono aí há quase 3 meses, então ordenação bem recente ainda, mas agradeço desde já o convite, um prazer estar aqui hoje, espero que a gente possa ter um papo legal aí. Bem, eu sou o Luiz Felipe, seminarista do 3º ano de Teologia, Seminário Nossa Senhora de Fátima. Já, como Rafael Gaia disse, assim, já nos conhecemos há muito tempo e realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui participando, porque essa é uma missão muito cara também para mim, da qual faço parte, assim, conheço muitos dos missionários. Então, realmente é muito importante. A gente acompanha muito também lá de dentro do seminário vários dos frutos que saem daqui, os apostolados, e rezamos muito também por essa missão. Muito bem. Antes da gente dar prosseguimento, eu esqueci de falar uma coisa. Nós hoje estamos com um aplicativo que se chama Orelo. Ele é um formato de podcast na qual você pode se tornar colaborador através desse podcast. Então, se você gosta de consumir os nossos conteúdos, aquilo que a gente fala por aqui, acessem a Orelo e façam uma doação. Uma doação, essa obra ela não tem fins lucrativos, então tudo que nós recebemos aqui é para a própria igreja mesmo, né? É um trabalho muito pastoral, muito voltado para o ser e formar de uma geração, né? E então a sua colaboração ela é muito importante, muito importante. E caso você não seja colaborador, você pode acessar qualquer uma das nossas redes sociais, seja @campusfidei no Instagram ou o próprio site, e através dali você encontra a aba colaborador, tá? É só clicar lá e você pode doar 50 centavos ou você pode doar R$1.000, enfim, isso pra gente não tem muita diferença. A diferença, sim, é a generosidade do seu coração nessa doação. Muito bem, meninos. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Contar um pouquinho, vamos começar aqui. Contar um pouquinho como que era uma vida antes. Uma partilha breve de como era essa vida antes, né? De entrar no seminário. E como que foi a mudança de chave para falar, opa, tem uma vocação aqui que eu vou precisar me dedicar um pouco mais, eu vou precisar abrir mão de quase tudo aquilo que eu imaginava que era quase certo, tudo, né? Então, assim, como que era essa vida antes, né? Enfim, vamos lá. Muito bem, então eu vou tentar começar bem antes, porque acho que não vai fazer muito sentido se pular algumas partes, mas a gente vai dando saltos também, para não ficar muito tedioso para o pessoal, né? Então, bom, eu, enfim, nasci numa família bem talvez padrão, que a gente brinca com esse termo, né? Aqui no Brasil, católicos de IBGE. Então, meu pai e minha mãe, apesar de terem casado na igreja, batizado os filhos, tanto eu quanto meu irmão, e a gente ter feito primeira comunhão, nós não tínhamos muita participação na igreja, de modo que eu passei a adolescência, principalmente, bastante distante da igreja, até receber um convite de amigos do colégio para fazer um retiro na nossa paróquia de origem, né, na São Pio de Pietreutina. E, bom, ali foi o início da mudança de toda a minha história. Realmente tive um parâmetro diferente de vida, fui provocado demais a respeito do estilo de vida que eu levava. Então, aos poucos, me senti bastante instigado a me aprofundar na fé,
de modo que quanto mais abria o coração de fato para essa realidade, mais eu queria estar inserido nela. Então chegou um momento, dando alguns saltos aí, que eu realmente já estava bastante envolvido na igreja, em algumas pastorais da paróquia, sobretudo no grupo jovem, ao qual ali eu me descobri católico de fato, mas também ajudando na catequese da paróquia, em outras realidades. Eu percebi que quanto mais ali eu servia, mais meu coração desejoso de servir estava, né? E o mais interessante é que essa geração, né, essa nossa geração, acho que foi uma geração muito frutuosa, assim. Se você pega e analisa, né, os frutos que decorreram dali, seja vocação sacerdotal, vocação ao matrimônio, né, e os próprios filhos que vieram depois disso, né, assim, a gente vê que naquela época era realmente algo muito aprofundado, era algo que se vivia com muita fé e muita intensidade, né? Me lembro quando eu fui tocar lá algumas vezes com alguns colegas e etc e tal, nas vigílias, e você percebia ali um movimento muito fechado, muito intenso ali daquele grupo que estava ali. E hoje, quando a gente pega a história desse grupo, tipo, tá todo mundo muito bem resolvido, né? São 3 vocações sacerdotais, se eu não me engano. Não tem? O Gabriel também é? Isso. O Gabriel também era, né? Do Domínio, não era? Também. Então, nós temos aí 3 vocações sacerdotais, diversas famílias, né? Famílias ainda em construção, pessoas que ficaram noivas recentemente, né? O caso do João, e que também é um fruto, né? do Domínio, né? Então, uma geração muito frutuosa. Isso é muito bonito e muito importante para a história da nossa igreja, né? Esse é um ponto que eu, sempre quando eu estou em alguma espécie de trabalho pastoral e que envolve a relação com jovens na paróquia, assim, você é convidado, você dá lá aquela formação, a palestra, enfim, isso aí é o padrão. Só que o que eu sempre tento mostrar mais do que de fato ou a temática em si, é exatamente essa experiência, assim, de mostrar para eles o tanto que vale a pena, o tanto que realmente chega um momento que você se entrega de uma forma tão intensa ali, que você não sai da igreja, você trabalha o tempo inteiro, tudo envolve ali os jovens, o grupo jovem. Só que de uma forma que... Qual que é o medo que eles têm, às vezes, né? De se entregar demais ali e perder muita coisa fora. De fato, vai perder. É isso aí mesmo. Só que eu sempre tento levar justamente essa experiência, assim, de que, olha, faz o quê? A gente se conheceu no Domini ali em 2009. Pelo menos a data que eu entrei. O Luciano foi um pouquinho depois. Mas você fala, olha, essa geração são os meus melhores amigos até hoje. Sim. Todos eles. Então, assim... E realmente foi claro, uma graça muito grande de tudo que aconteceu ali conosco. Mas é isso, assim. Existiu uma doação muito radical e que valeu muito a pena. Porque deram muitos frutos e hoje você vê que... bom, a gente está junto, assim, nesse período fora do seminário que a gente sai ou de férias, alguma coisa assim... o tempo inteiro a gente se encontra grupo, e partilha as vocações, conhece os filhos. Agora o Luciano está lá batizando já os filhos dos mesmos. Então, é muito rico, realmente, é muito bom. É uma riqueza enorme, realmente. Assim, para nós, de fato, sempre olhar para essa história que, enfim, para cada um existe um dado de história individual e pessoal, mas nós construímos um pouco a nossa história comunitária nesse sentido também. Então, acho que a gente tem muito orgulho, num bom sentido, do que aconteceu ali. Foi um verdadeiro kairos, assim. Foi um tempo de muita graça. É exatamente o que você falou, assim, quando a gente olha um pouquinho para a história e para o tempo presente, a gente vê frutos que a gente sabe que, enfim, só realmente a graça de Deus poderia realizar, né? Nós somos 3 vocacionados para o Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima. Ainda dali saiu mais um para o Seminário Redentores Mater. São muitas famílias formadas ali, famílias bem formadas, pessoas de fato dispostas também a darem a vida na vocação a qual Deus o chamou. Então, assim, independente do estado de vida, você vê que é uma geração que estava realmente disposta a colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, sabe? E a gente, enfim, tem de fato muita gratidão a Deus pelo que Ele construiu nesse tempo com a gente, sabe? Foi um tempo muito feliz. E para você, Luiz, como que foi esse chamado inicial? Como que se deu? Eu pergunto isso porque teve uma época, é engraçado, né? Que a gente... eu estava muito
fiel, né, ali nas obrigações de oração, de confissão e etc e tal. E tocava na vigília toda terça-feira lá na Perpétuo Socorro. E em um dado momento eu falei, cara, não, vou ficar um tempo sem ficar com ninguém, sem me relacionar com ninguém, porque eu preciso entender o que está acontecendo, né? E em um dado momento passou assim na minha cabeça, cara, será que eu faço? Será que eu vou? será que é isso que ele tá me chamando? Enfim, e 2 meses depois eu conheci a Laiane e descobri que não era isso. Então, como foi esse chamado para você, sabe? Tipo, de abrir mão de certamente de tudo, né? Da presença da família, da presença dos pais, da segurança dos pais, enfim. Bem, realmente, assim, as pessoas normalmente quando perguntam testemunho vocacional, é porque elas ficam realmente muito curiosas mas eu também vou à igreja, também participo de grupo, também faço um monte de coisa, mas não veio nada pra mim. Como é que foi? E engraçado, assim, que muitos jovens, às vezes, que você percebe do lado de fora, justamente porque já viveu aquela etapa da fase que o jovem vive, você sabe que ela está inquieta. E ela só não está sabendo para onde caminhar, né? Uhum. Mas o meu chamado vocacional eu coloco muito nessa conta de uma inquietação muito grande. Então, eu também, assim, na infância, na família, sempre teve muito apoio para fazer todas aquelas etapas de catequese, bem padrão, assim, nunca tive nenhuma dificuldade, nenhum impedimento vindo dentro de casa. Pelo contrário. Mas tudo começou mesmo, assim, de forma mais intensa ali no ano de 2009, quando eu participei do retiro do Grupo Domini. E, assim, nesses retiros jovens, assim, é muito interessante porque são muitas experiências de reconstrução de si, experiências de oração, de forma muito diversificada, assim. São muitos testemunhos diversos, se você for de grupo jovem aí nas paróquias. Mas eu lembro que o que me marcava muito e que foi realmente muito importante foi o estabelecimento de amizades. Então, em um dado momento ali, nessa fase, eu já estava também entrando na faculdade. Então, antes de entrar no seminário, eu cheguei a concluir ali o curso de agronomia na Universidade de Brasília. E é um mundo novo, a universidade. Então, você vai fazendo outros amigos. Sim. E para mim, foi muito importante ter essa segurança e amizades fecundas e verdadeiras também ali no Grupo Jovem. Porque realmente chegou um momento em que tudo que eu fazia era com eles. Somente o tempo que eu estava estudando, por exemplo, na faculdade, o resto... Uhum. Na época eu nem lembro, já tinha um WhatsApp... grupo, alguma coisa assim, mas o tempo inteiro era se comunicando ali com eles e sobre o grupo, sobre o próximo retiro, sobre a formação do próximo fim de semana, quem vem, quem não vem. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha própria vida estava girando muito em torno disso. E aí, eu comecei a cada vez me dedicar mais, então fui servindo também em catequese de paróquia, tentando me aproximar mais de cultivar uma vida de oração. Porque tudo isso, ainda que de forma muito abstrata, você vai aprendendo no grupo jovem, nessas formações, que existe algo que você precisa alimentar, né? Uma relação com Deus que você precisa alimentar. E aí também, assim, os padres que passaram ali pela paróquia... É isso que eu ia perguntar. O Padre Carlos teve uma influência muito grande, né, na vida de vocês. Certamente. Não sei se, de fato, propriamente dito, no acompanhamento vocacional, acho que não foi feito com ele. Foi feito com ele? Também. Pelo menos da minha parte, eu posso dizer que pelo menos 6 meses de direção espiritual antes da entrada no seminário foi com ele, então, de modo muito próximo. Para entrar no seminário, nós precisamos enviar uma carta do teu pároco, dizendo, olha, eu conheço fulano, ele existe é assim, pronto. Exato, assim, tem reta intenção, conversei com ele. Porque o seminário também não sai recebendo pessoas... Não é faculdade, né? Não tem vestibular, não. Análise curricular. Querendo ou não, uma carta de recomendação, né? Olha, é presente na paróquia, eu conheço o rapaz, pode encaminhar. Então, algo nesse sentido. Porque o nosso iniciador também, né? Ele entrou no seminário, ele chegou a se formar, mas depois chegaram à conclusão lá dentro que não era
aquela vocação dele, que ele deveria exercer ali dentro, né? Esse dado primeiro do testemunho vocacional, do chamado vocacional, é engraçado porque se a gente pega, sei lá, 80, 100 seminaristas que estão dentro do seminário, você vai ver histórias diferentes, cada um com a sua pessoalidade, isso é normal que aconteça, só que você sempre vai encontrar também pontos em comum. E acho que esse ponto que o Luiz falava sobre a inquietação é quase um dado objetivo em toda a vocação, assim, né? Em algum momento Deus te incomoda, né? A experiência da vocação não é uma experiência mística, extraordinária, né? Não é que o céu vai abrir, um anjo vai falar com você e diz, vai para o seminário. Seria mais isso fácil, que Deus... mas... Seria bem mais fácil, né? Acho que economizaria um tanto aí de angústia de alguns, mas não é essa a realidade. Então Deus vai nos mostrar, de fato, nos sinais da nossa vida comum, da nossa vida naquele momento da vida. Assim. Deus vai te incomodar em relação a isso. E mais do que isso, assim, é interessante você, Gaia, ter comentado sobre esse momento que você se perguntou sobre será que eu vou, enfim, fazer uma experiência e tal, porque eu acredito que para um jovem, para um homem que está envolvido na igreja e de fato tem isso como convicção, coloca Deus acima de todas as coisas, chega um momento que essa é uma pergunta muito natural para todos os homens assim que estão envolvidos nesse isso. meio assim, porque fazer a pergunta o que Deus quer para minha vida, eu acho que é uma pergunta não só legítima, mas necessária para todos aqueles que de fato querem fazer a vontade de Deus. Então assim, essa inquietação normalmente parte de um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Então Deus incomoda a gente a partir da realidade que a gente está, a partir dos estudos que eu estou fazendo na minha faculdade, da minha realidade na minha família, daquilo que eu tenho como perspectiva, etc, etc. E, de repente, alguns percebem que tem um incômodo para uma realidade um pouquinho diferente daquela, né? E vão fazer um discernimento, ver se é aquilo mesmo. Então, acho que esse é um ponto em comum em relação a praticamente todas as vocações. As circunstâncias são muito diversas, mas esse certamente é um dado que, enfim... É engraçado a gente falar disso, né? Porque hoje aqui no Instituto a gente está tendo formação de teologia do corpo, né? E a teologia do corpo ela traz um aspecto muito interessante que antes não era tão discutido, né? Da forma que hoje é discutido, que é o papel do homem mesmo, né? E as pessoas ficam, mas poxa, por que só homem entra no seminário, né? Porque é tipo... Cara, porque o homem, ele é o provedor, né? Tipo, é o cara que vai se entregar na cruz, de fato. O papel da mulher não é se entregar na cruz, de fato, como o próprio Cristo, né? Propriamente dito, assim. Então, tipo, quando você falava da inquietação, né? Todo mundo passa por uma inquietação. Passei por essa inquietação e depois de 4 anos namorando com a Laiane, eu tive a inquietação do noivado e do casamento. Exato. Será que eu tô pronto para isso? Cara, eu acho que eu tô pronto. Olha, já tô trabalhando, já tô fazendo isso, já... né? Poxa, a idade já... passou um pouquinho do ponto da qual eu gostaria, mas eu acho que a gente já pode dar esse passo concreto, mesmo não estando pronto. E eu acho que a gente nunca vai estar pronto, inclusive para vocês também, né? É mais ou menos essa experiência? Não, e também assim, quando se fala do homem, do masculino, existe também o dado da fecundação, assim. O homem é aquele que também... doa, né? E também o padre, assim, é o que vai tornar fecundo pela doação de si à comunidade. Sim. Até numa perspectiva sacramental, assim. O padre, ele gera e inicia o que é uma espiritualidade, uma vida espiritual, uma vida sacramental, assim. Sim. Então, ele tem esse dado de também fecundar, doando-se, e por meio das vias sacramentais, que são as vias ordinárias da nossa santificação, nossa salvação. Então, são homens, né? Sim, exato. E assim seja. Esse é, de fato, um dado revelado que nós temos, né? A gente, enfim, não é uma questão de ser ou não intransigente, é uma questão que nos foi revelada e deixada a nós por Cristo. Então, Cristo instituiu um colégio apostólico, no meio deles instituiu o sacramento da ordem e, através da sucessão deles, chegou até hoje aqui. Então, assim, quantas coisas... Talvez Cristo, no tempo dele, não desafiou perante os fariseus, os saduceus e alguns costumes da época. Se fosse a intenção dele, de fato, questionar esse dado patriarcal para alguns naquele momento da história, ele certamente teria o feito.
tanto não era essa a vontade dele, que ele instituiu o sacerdócio no meio dos 12 apóstolos homens, né? Então é isso. Continuando um pouco nessa parte de entrar no seminário, né? Aí tem toda essa experiência de aprofundamento de fé, de vivência de comunidade, né? Em grupo de jovem, etc e tal. E aí aquela experiência ela vai se tornando mais densa, ela vai ganhando um formato até você enxergar ali de fato qual é a vocação. Depois desse período, vocês têm a direção espiritual de fato para entrar no seminário ou não precisa ter direção espiritual? É bom que se tenha. É interessante porque, assim, o que o diácono falava sobre o extraordinário, assim, às vezes pode acontecer. Às vezes alguém... E, assim, na verdade, vai ter ali aquela tia, aquela senhora da paróquia. Eu sonhei, eu te vi ali, sim, você... Sim. Nossa, você tem cara de padre, aquela coisa toda. Ou você mesmo num sonho, ou num momento ali de oração mais íntima, mais profunda, consegue ver... porque é muito mais difícil, né? Para você enxergar isso sozinho. Exato. Eu acho. Esse que é o ponto da direção espiritual. Porque esse extraordinário pode acontecer, só que vai ser talvez ali uma pequena faísca que vai falar, começa a olhar o seu ordinário então. Vamos começar a ver sua vida. Nós conseguimos ver, é bom que cada um tenha o conhecimento de si para enxergar a própria vida. Sim. Mas o olhar de alguém de fora é sempre muito bom. Então, existe o elemento das amizades, que um consegue olhar para o outro e ver que ele está caminhando por uma vida diferente e está junto. Mas esse ponto e esse olhar sacerdotal, especificamente no que se refere a essa vocação, porque é alguém que conhece, um padre que fez o caminho, que passou talvez pelas mesmas circunstâncias, que pode te ajudar. Então é bom que se tenha a direção espiritual. E aí quando se fala de fato entrar no seminário, assim, não vamos colocar como uma grande regra, assim, de que quem nunca fez não vai entrar em ponto. Mas se tiver que falar e indicar, eu faço isso para todo mundo. Nem que seja para... direção espiritual antes e depois... ainda que não seja para dar esse nome, sabe? De direção espiritual. Mas faz um acompanhamento. Vai trocando uma ideia com o padre, batendo um papo e... Vai partilhando umas coisas com ele. Porque é importante, assim. E ele enxerga coisas que você não enxerga. Sim. Então, por exemplo, assim... Quando eu começo a me dedicar muito essa vida dentro da igreja. E eu lembro que simultaneamente ali, acho que em 2012 ou 2013, conheci o Jerônimo, conheci o Wilcat. Então, e eu já trabalhava, antes de entrar no seminário, eu era servidor público. Mas assim, os meus interesses entre o trabalho, a faculdade, na época o grupo Domini... Você era servidor de qual? Eu era servidor do Ministério da Integração, da Sudeco, na Superintendência. Então, você para olhar, assim, olha, na época, grupo Domini, ainda não era Campus Fitness, né? Era o IOCAD. O estudo na faculdade e o serviço. O que realmente eu estava a fim de fazer? Não era nada relacionado ao estudo da faculdade, era o estudo da teologia, alguma coisa nesse sentido, catequese. E no serviço, enquanto tal, tudo bem. Assim, eu trabalhava bem, né, no serviço, porque você tem que trabalhar bem, senão também não... A vocação não é uma fuga. Mas onde eu queria servir mesmo era sempre na igreja. Então, é bom que tenha alguém de fora olhando para isso tudo, para falar, olha, está acontecendo algo diferente aí. Vamos trabalhar isso? Que é algo que sozinho você tem muita dificuldade, porque você vai sempre apontar para onde suas paixões estão direcionadas. Isso, exato. E esse é o problema. São tantas paixões, né? E se está desordenado, você vai apontar para outro canto. Esse é um dado interessante, assim, né? Porque a gente não pode tomar a vocação como uma realidade unicamente subjetiva. Ela é, sobretudo, na verdade, objetiva. Só que quem vai confirmar essa objetividade é a igreja, na pessoa do bispo. Então, assim, a gente sempre fala, até nos nossos encontros vocacionais, quando a gente está colaborando na pastoral vocacional, a gente sempre fala isso, assim. A vocação sacerdotal realizada, de fato, ela é um encontro de 3 vontades. É a vontade de Deus, a sua vontade pessoal e a vontade da igreja, que é confirmada no dia que você recebe imposição de mãos ali do bispo. Então, assim, isso que o Luiz falava sobre você perceber os sinais da tua vida naquele momento presente em que você se sente incomodado nesse sentido, é extremamente importante. Você ter alguém com experiência no assunto, que no caso é o sacerdote, para que te ajude a ler um pouco esses sinais,
é também muito importante, como ele falou, também não colocaria isso como uma regra, infelizmente vão ter realidades onde um vocacionado não vai ter acesso a isso, sim, infelizmente, mas... Interior, mas, né, que o cara, enfim, às vezes tem uma missa por semana. Claro. Mas é importante que se busque isso até como um sinal de humildade, assim, enfim, ninguém é de fato bom juiz de si mesmo, então encontrar alguém com maior experiência que possa ajudá-lo, mas sobretudo submeter essas vontades que você acredita que estão se encontrando naquele momento, que é a vontade de Deus, a sua vontade, à vontade da igreja, porque Deus fala por meio disso, né? E por isso nós nos submetemos a todo um processo, tanto para a entrada no seminário quanto para a continuidade da formação até o dia que você é confirmado na sua ordenação, né? E é interessante assim, porque ainda em relação à direção espiritual, o acompanhamento espiritual, porque é interessante olhar a vocação também como uma espécie de um segredo íntimo que Deus plantou ali em você desde toda a eternidade. E que você não vai ser revelado imediatamente. Você precisa aos poucos ir como que descortinando aquilo. E assim vem uma inquietação, vem isso, algo que te dá mais alegria em fazer. Mas está lá, tá tão íntimo às vezes que você precisa de alguém te ajudando para, digamos que, tirar aquele embrulho, para você ver realmente aquele presente, aquele dom que Deus te deu. E isso se dá, em muitos casos, por meio de um auxílio, especificamente nessa vocação, um auxílio sacerdotal. Eu acho que também da própria vivência, né? Você, assim como nós somos atraídos, né? No meu caso, eu fui atraído pela Laiane, assim vocês também são atraídos pelo próprio Cristo, né? Com uma vida de oração mais regrada, com a vida sacramental também mais ordenada. Então, isso tudo acaba te trazendo um pouco mais, acaba te atraindo um pouco mais, né? Para perto dessa realidade vocacional, né? Um tema um pouco sutil, tá? Vamos ver se a gente consegue aqui falar um pouquinho sobre. Qualquer coisa a gente fala, ele corta. Dificuldades, as maiores, assim. Vamos lá, dentro do seminário? Não, antes, ali. Antes, tá. Vou me tornar. Vou entrar no seminário. Eu acho que essa é uma pergunta que vai encontrar respostas bastante diversas, assim. Na minha realidade, eu encontrei bastante resistência dentro da minha família. No momento em que eu, de fato, me vi chamado a dar esse passo para entrar no seminário, os meus pais não tinham vida nenhuma de igreja, há muitos anos não frequentavam igreja assim. Então, para eles, o único sinal de alguma coisa católica na vida deles era a minha relação com a igreja naquele momento, que, enfim, como eles não estavam ali muito próximos da realidade, eles viam um pouco assustados, para eles aquilo era uma coisa muito diferente e tudo. Então, quando eu quis dar esse passo, para eles, era um passo extremamente radical. Era fora, muito longe de qualquer coisa que eles tinham planejado para a minha vida. E a gente sabe, né, que os pais, de alguma forma, projetam algumas realidades para nossas vidas. As melhores possíveis, eles querem o melhor para nós. Mas eles não tinham a experiência que eu estava tendo. Então, a minha primeira dificuldade foi certamente essa. Eu me lembro bem aí de que quando eu anunciei a ida para o seminário, que eu estava fazendo os encontros vocacionais, e sobretudo que eu fui confirmado para entrar no seminário, para o meu pai aquilo foi um baque tão grande que eu me lembro da gente passar algumas semanas fazendo as refeições na mesma mesa, mas sem conseguir trocar uma palavra na mesa, assim, sem ele conseguir olhar na minha cara. E a minha mãe, que também era extremamente contrária, a situação estava tão delicada entre eu e meu pai nesse sentido, que ela precisou aliviar um pouco na posição dela para tentar fazer um meio de campo pela família, assim. Então, você tem irmão? Eu tenho um irmão mais velho, mas morava no exterior já foi fazer faculdade fora, então estava um pouquinho distante dessa realidade, entendeu? Sim. Da família foi quem mais me apoiou, mas me apoiou de longe. Assim. Então não pôde interferir muito, digamos assim. Então, foi ali um primeiro desafio. Me lembro bem dos meus pais me levando para o seminário, no primeiro dia de seminário, para aquilo que nós chamamos da experiência do propedêutico, né? O ano introdutório da formação. Meu pai chorava bastante, aquilo também, obviamente, me comoveu.
mas eu precisava naquele momento ser firme na minha convicção, né? Então, acho que meu primeiro desafio foi lidar um pouquinho com a incompreensão de casa e também ser maduro, que é uma coisa que só veio com o tempo, não é que era uma coisa já alcançada nesse momento, de ser maduro, de compreender a incompreensão deles, porque eles não tinham tido a experiência caminho, que eu sim, tive. sim. Né? Então, eu precisei lidar um pouquinho com isso, sim. Bem, no meu caso, assim, talvez a grande dificuldade foi, digamos que, diante de tudo que acontecia, como que cair em mim mesmo, assim, aceitar que estava acontecendo alguma coisa. Porque eu, como eu falei, de fato, não tive esse problema dentro de casa, nem no sentido das objeções, nem no sentido do desapego. Na verdade, esse para mim, o meu problema sempre foi o problema contrário, assim, de não me desapegar rápido demais, porque no seminário isso é um processo. Sim. Então, você começa ali no início e aos poucos você vai tomando maturidade até chegar no fim e entender que por meio dessa configuração a Cristo, ok, agora sim a sua prioridade total vai ser sempre essa, porque foi uma escolha de vida sua e você é um outro Cristo para as pessoas. Não tem mais esse tipo de apego. Só que isso não pode se dar desde o início, porque você não entra pronto, você não entra formado. É isso que eu ia perguntar. Tipo, existe essa quebra de, você foi pro seminário, pronto, você não dorme mais em casa, você já não tem mais tanto contato com a sua família, como que é isso? Isso é um ponto muito pessoal. Existe aquilo que é a norma do seminário. Então, aos finais de semana, quando você não tem a experiência pastoral... Isso no propedêutico? Só nessa fase do propedêutico? Não. Todas. Tá. No propedêutico, você... varia muito, né? No nosso, eu lembro que tinha finais de semana que você podia ir para casa. Em regra, na quarta-feira à tarde, você pode resolver seus problemas, tem que ir ao médico, ao dentista, e pode passar em casa e ficar ali. Então, o seminário é uma grande escola, é uma escola de vida, é uma escola de formação e forma homens, forma na maturidade. Então, o seminário não pode, ou não deveria, impor um rompimento tão brutal assim, de um dia para a noite. Por quê? Porque pode gerar muitas consequências negativas. Até porque são pessoas muito diferentes ali. Então, aqui já são dois testemunhos bem diferentes, de amigos há 15 anos, conhecem uma família do outro, mas as famílias são diferentes. Sim. Então, assim, a minha dificuldade maior, eu acredito que foi essa, assim, de aceitar que estava acontecendo alguma coisa, que tinha ali algo misterioso que eu precisava descobrir, um chamado. Digamos que aceitar que existe uma vocação diferente daquela que é mais natural. Então, para mim, a dificuldade foi essa. Quando hoje, assim, às vezes eu falo que de situações... porque eu já tinha terminado uma faculdade, era servidor público... As pessoas olham assim falando, uau, você é um herói, assim. Eu falo, não! Pra mim, assim, quando acabou tudo aquilo ali, quando eu terminei a faculdade, quando eu assinei ali a minha exoneração, sério, eu nunca senti tanta leveza na minha vida, assim. Eu falei, acabou, assim, rompi com isso. Eu não entrei no seminário, assim, decidido, eu quero ser padre. Eu sentia uma inquietação e falava, olha, pode ser aqui. Vamos ver? Vamos. Então, ao longo do processo de formação, eu fui descobrindo que eu realmente queria e quero ser padre. Só que mesmo assim, mesmo sem ter essa certeza, na hora de entrar, essas coisas que eu deixei para trás, para mim representaram de verdade, assim, muita liberdade. Então, minha dificuldade não foi essa, assim, de o que eu estou deixando. Porque, de fato, você deixa muito, deixa tudo. E ganha muito mais depois. O problema é que você só vai saber que você vai ganhar mais depois. Não é você acreditado não sabe antes. Você vai pela fé que realmente você vai ganhar muito mais. Mas para mim não foi um problema. Assim, o problema foi realmente aceitar que tinha ali uma história vocacional que Deus queria construir e eu precisava dar o meu assentimento positivo. Então, aceitar isso para mim foi bem difícil. Esse dado da relação com a família e, enfim, questão do desapego e tudo, como o Luiz falou, uma coisa bastante pessoal, não só pelo momento
pessoal que cada seminarista vive quando está entrando no seminário, mas também pelo momento particular de cada família. Então, assim, a gente precisa olhar tanto do ponto de vista do seminarista, então, às vezes, pelo temperamento, pela personalidade, vai ter um que é naturalmente um pouco mais desapegado, outro mais apegado, e já por isso o formador começa a notar essas coisas e te ajuda a formar algumas coisas, né? Mas você precisa olhar também, nesse momento, para o ponto da caminhada daquela família. Então, assim, é uma questão de, assim, o quanto talvez essa família ainda precisa de uma relação com esse filho mais ou menos, né? Uma quantidade maior de idas em casa no mês, não só por causa do seminarista, mas por causa da família também. Então, é uma questão de maturidade olhar nessa perspectiva também. E graças a Deus, a gente acho que teve a graça de ter formadores muito conscientes em relação a isso, de permitir uma certa liberdade no processo e, ao mesmo tempo, de observando bem a situação de cada um, poder, na medida do possível, fazer intervenções, dar aconselhamentos, etc. Assim, nós somos de turma diferentes, né, Luciano e eu. É um ano só de diferença. Né? Mas tivemos os mesmos formadores, por isso que muita coisa é bem semelhante. Teve influência? Com certeza. Caramba. É tipo, na nossa época do dating, né? Era tipo, meu Deus, André e Ana Laura ficaram noivos. Thiago, Priscila ficaram noivos. E agora esse ser tá se fechando. Esse movimento que tá acontecendo. Fazendo essa comparação, porque eu lembro que na época, o André e a Ana acho que foram primeiro. Não lembro se foram primeiro, né? E eu lembro que na época o André trabalhava perto de mim, a gente almoçava junto muitas vezes. E eu fui acompanhando um pouco isso, né? Até porque eu estava fazendo um outro caminho também. Sim. Isso foi muito interessante, porque nessa época o Luciano acho que já tinha ido para o seminário em 2016. O André e a Ana casaram em 2017. Foi. E eu entrei no seminário também em 2017. E assim, quando um entra... Não é que, no caso do seminário, assim, não é que você simplesmente vai lá e, vou copiar, porque vou também, é meu amigão. Sim. Pode não ia dar certo. Pode acontecer. Sim. Pode ser que Deus tenha misericórdia lá na frente e fale, não, tu entrou errado, mas eu vou acertar aqui dentro. Vou te corrigir. Mas tem influência porque, assim, às vezes você vive inquietações semelhantes, você partilha coisas semelhantes, e um abre uma porta que você talvez nunca pensou em abrir. E foi o que eu vi realmente acontecer ali no date. Que eu lembro daquele primeiro jantar, não lembro a data agora, o ano. Mas eu lembro que eu tava lá. Eu tava ajudando. Eu não tava com namorada. Informação importante. Informação importante. E foi interessante ver o movimento que começou a ser feito. Por quê? Eu via que quase todo mundo estava já mudando a chave do que era o namoro, né? E isso é legal, que foi mudando todo mundo junto, assim, foi crescendo junto. E quando o primeiro, assim, deu o passo de pedir em casamento... Depois de 10 anos, vamos deixar isso aí claro. Ou mais. Depois que deu esse passo... Por quê? Algumas dificuldades que de fora eu note na vocação matrimonial... aquela tradicional de a gente não tem recurso financeiro, talvez o pai ou a mãe de um ou de outro não apoiaria, não é o trabalho que eu quero ainda. Então, assim, muitos entraves que faz com que namoros vão se arrastando aí por muitos anos, mas também que não é um problema. Enfim, quem vai ouvir o podcast, cada um faz o seu caminho, não é um problema. Né? Mas quando eles deram esse passo, parece que foi uma corrente, assim, que ainda não parou, né? Ainda não parou. Porque aqui todo mundo continua noivando, casando. Sim. Não porque eu vou copiar, porque um foi e chegou minha hora. Ele tá me acusando, né? Ele noivou pra me acusar que eu também tenho 7 anos de namoro, eu preciso também. Não é isso, é porque você olha pro outro, pro testemunho do outro e fala, cara, pra vida, né? A vida possível. Do outro é um exemplo. É possível, assim, pra mim também são dificuldades que nós temos semelhantes. E nossa, ele tá tão feliz. Sim. Ele tirou um peso, tá tão leve, tá tão livre. Eu acho que é isso também. E aí entra novamente também no discernimento de vocês a questão de um auxílio sacerdotal de casais que já fizeram o caminho, enfim, né?
Eu queria fazer um comentário sobre... A gente está falando bastante fazendo quase paralelos aqui da vocação sacerdotal e matrimonial, lembrando de alguns casais de amigos nossos da época, desde o grupo jovem, que seguiram a vocação matrimonial e que nós fomos acompanhando na época de seminário. Esse para mim sempre foi um dado que eu gostei muito de poder ter vivenciado na época de seminário. Acho que já partilhei com o Luiz Felipe várias vezes, a gente acha que tem uma cabeça parecida em relação a isso, de perceber como as duas vocações são capazes de se retroalimentar. Sim, assim, sim. Isso, para mim, sempre foi muito forte e muito produtivo na vida dentro do seminário. Assim. Então, nós temos a nossa rotina exigente do seminário, todos os horários, trabalhos pastorais aos finais de semana, mas, eventualmente, a gente sempre teve a oportunidade de estar com esses nossos amigos que começavam ali a construir as suas famílias, a casar, a construir as suas famílias. Então, numa eventual folga ou numas férias que a gente tinha um convívio um pouquinho mais intenso, eu sempre saí do convívio com essas pessoas extremamente alimentado na minha vocação sacerdotal. Isso era uma coisa muito feliz para mim de constatar, assim, porque existe uma tendência muito natural de encher os olhos de alegria vendo aquela molecada correndo num salão, todo mundo junto, enfim, famílias novas, já com muitos filhos às vezes, e poder ver os frutos de tudo aquilo que Deus construiu no nosso meio. E, por um lado, isso poderia ter sido levado pelo... Nossa, eu estou aqui há tantos anos no seminário, parece que a minha vida está parada e não acontece. Olha meus amigos, um filho atrás do outro aqui, etc. Quando, na verdade, o impacto que isso tinha era justamente o contrário. Assim, olha quantas famílias com sede de Deus e necessitadas de vocações sacerdotais, né? Olha que belo fruto, que espera outro belo fruto de uma outra vocação. E ao mesmo tempo que as pessoas olham para nós, que entramos no seminário, que assumimos a vocação sacerdotal, como pessoas que deixaram tudo, é verdade, mas assim, quase muitas vezes de um modo heróico, e muitas vezes é verdade também, mas eu sempre gostei de perceber o valor que existia também na vocação desses nossos irmãos que doavam tudo na vida matrimonial a qual foram chamados também. Enfim, aqui no Campus Fidei vocês estão cheios disso também. E vocês sabem das exigências de uma vida em família, de uma vida bem vivida, de querer fazer a vontade de Deus em família também. Então, quando eu ia para esses encontros com os nossos amigos e percebíamos na rotina deles toda a exigência, todo o cansaço, ao mesmo tempo toda a satisfação de poder estar fazendo a vontade de Deus na vida deles, aquilo certamente ressoava no meu coração de poder fazer a vontade de Deus na minha vida também, que era uma outra vocação, mas que, enfim, se alimentava pela deles. Então, foi uma relação, pelo menos na minha experiência, extremamente positiva. Interessante. Eu falava com o Luciano quando a gente vinha para cá. Ontem, na missa, na festa de São Pio, lá na paróquia, eu estive por lá. E eu encontrei depois no almoço, já estava quase indo embora, a Lari, só que ela estava sem o Vitor estava trabalhando, e ela estava com uns quatro meninos. E assim, sempre quando você olha para esses testemunhos, não tem como, assim, você fala, cara, deve ser tudo bem, assim, a gente olha para vocês, todo mundo sorrindo, assim, mas a gente não vive mais nesse conto de fadas, casa, né? Assim, a gente sabe que vocês estão ralando, tem muito sofrimento, muita inquietação ainda, realmente, não é fácil. Mas quando você olha esses testemunhos de alguém que está doando a vida, eles te alegram tanto. Porque realmente é uma vida ali totalmente doada que vocês têm, que nos motiva também a doar a nossa. Claro, a motivação maior de um sacerdote é a própria cruz. Essa é a motivação da doação de vida. Mas ver nessa relação do amor humano também que existe aí uma doação total de alguém que está se entregando a Deus totalmente, querendo fazer a vontade dele, acolhendo aí quantos filhos Deus quiser enviar para aquela família, os sofrimentos que cada filho dá, que cada relação matrimonial dá, as crises, e ver como que isso é superado, para nós também
alimenta bastante a vocação. Ainda que seja algo completamente diferente no âmbito do celibato e do amor conjugal, né? Mas isso dá uma alegria muito grande, assim, muito grande ver tantos testemunhos. Até porque, isso que o Luciano falava, no seminário, às vezes, é uma das grandes crises e dificuldades que nós vivemos. Porque a sensação é realmente essa, às vezes, de que o mundo aqui fora... Ele já tem tanto e eu A tenho vida nada está acontecendo para todo mundo, mas eu sim. continuo aqui, né? Porque, assim, o seminário é uma experiência incrível. É maravilhoso. Isso, vamos entrar no seminário, vai. Vocês entraram no Tu seminário. não pode agora. não, cara. Não, pode, agora é só vocês que falam, vai. Agora eu só escuto, vai. Não, tu não pode entrar no teu casou. isso. Mas... O que eu ia falar? Ah, tá. Porque no seminário, assim, a nossa impressão às vezes é essa, de que... Claustro. Tipo, e não acontece nada. Aham. Assim, existe uma transformação muito grande, existe uma experiência de Deus incrível. A gente pode partilhar depois. Mas, no âmbito da missão enquanto tal, a nossa ainda está adormecida. Uhum. E tem que ser assim. Por quê? Porque não está na hora. Sim. Não está na hora. A semente está dormindo ainda. Nós ainda estamos sendo gestados Exato, no período de sim. seminário. É assim, não é uma gestação de 9 meses, de 9 anos. Pouquinho mais. Exato. E isso gera, às vezes, muita incompreensão nossa do processo que está sendo feito. Uma vontade absurda de já querer ir para as paróquias e poder servir. Uhum. Só que existe toda uma pedagogia divina ali no seminário. E às vezes, olhar para fora e ver a vida de vocês aqui já acontecendo, acelerada, aquela coisa toda, 3, 4, 5 filhos... E abre aspas, né? A nossa ainda nem começou. Sim. É claro que o pensamento não é esse, é só uma analogia, porque de fato já começou mesmo. Claro. Se não Pode tiver ser o uma preparo, sensação, é um preparo, né? Só na verdade, assim, né? às É um vezes preparo, a gente... um caminho que se tu não estivesse necessário. preparando lá dentro, Exato. quando tu sair vai ter problema, né? Claro. Obviamente. Mas é realmente uma tentação muito grande. E novamente a direção espiritual e as amizades dentro do seminário ajudam, porque isso é uma sensação, digamos que comum. É uma impressão de que tá tudo parado ali dentro. Uhum. Mas a grande questão é você descobrir que precisa ser assim mesmo, o porquê que precisa ser assim e como que você vai reagir a isso. E aí lá você vai se desenvolvendo e amadurecendo em diversos âmbitos, né? A vocação, qualquer que seja ela, precisa ser vivida do ponto de vista sobrenatural, né? Então é isso. Essa experiência que o Luiz está dizendo é que com os olhos meramente humanos, de um ponto de vista da nossa percepção, daquilo que nos impacta na nossa sensação, é muitas vezes essa sensação que pode passar, né? Que a vida das pessoas está acontecendo lá fora e que por mais que eu passe do primeiro para o segundo de filosofia, do terceiro de teologia para o quarto de teologia, eu continuo ali sendo formado, né? Sim, sim. Mas quando a gente consegue olhar isso de um ponto de vista sobrenatural, nós aí sim percebemos que de fato é Cristo que está sendo gerado em nós e que esse tempo é extremamente necessário para que depois de fato nós possamos ser outros Cristos na comunidade, conduzindo o povo de Deus, né? Sim. Essa tratativa formativa, né, interior do seminário, como que funciona assim? Por exemplo, o seminário ele não consegue comportar mais do que aquilo que ele tem de quarto, por exemplo. Vocês têm que dormir lá, não tem? Sim, isso. Então vocês têm que ficar ali reclusos naquele espaço. Quando vai entrando pessoas novas para o propedêutico, como é que isso é feito? Tipo, vocês continuam dormindo, aí os outros que chegaram também vão e começam o propedêutico. É um movimento bem... como eu posso dizer? Logístico, talvez. Logístico, assim, difícil, sabe? Tipo, hoje tá de fácil, porque tá sobrando quarto. Então aí, galera. Tá faltando vocação, tá faltando vocação, por gente. favor. É isso aí. E Deus continua chamando, hein? Tenha isso. certeza disso. Com certeza. Hoje, no seminário, nós devemos ter por volta de 130 quartos, mais ou menos, no seminário maior. Acho que quase aí, isso, talvez. Então, eu acho que a época que nós mais tivemos seminaristas desde que eu estou lá, esses 8 anos, foi logo que eu entrei, acho que nós tínhamos 115.
Então, desde que eu entrei, na nossa experiência, a gente nunca teve o problema de lotação de capacidade, assim. A gente sempre teve mais quartos. Graças a Deus, o Seminário Arquidiocesano em Brasília tem uma bela estrutura e a gente sempre teve condições de comportar. Mas a igreja sempre vai ter a preocupação, certamente, de nunca deixar que uma vocação deixe de ser realizada ou de que o trabalho vocacional deixe de ser realizado por falta de estrutura. Sim. Então, se esse fosse um problema a nível estrutural logístico, certamente nós contaríamos com a providência, mas também iríamos atrás de resolver isso. Sim, sim. E no caso do propedêutico é uma casa separada. Isso. Tá. A nossa experiência de propedêutico foi numa casa em Taguatinga, ali ao lado da paróquia Nossa Senhora de Fátima, perto do shopping. Qual que é o shopping? Taguatinga. Taguatinga. Taguatinga Shopping. Acho que é. Ou é o JK? Não, Taguatinga. Não, os dois. Acho que é perto dos dois. Mas era uma casa ali. E hoje é uma outra casa no mesmo terreno do seminário. É porque o terreno é realmente muito grande. Sim, então, sim. não tem nenhum contato. E é bom que seja assim. Não é uma regra estabelecida pela igreja que não tenha contato nenhum entre os seminários propedeutas e os do seminário maior. Mas que exista essa etapa é fortemente recomendado. Por quê? Bom, vários motivos, mas talvez, assim, principalmente, é uma fase muito particular. De acalmo de ânimos, né? Também, assim, as pessoas entram, às vezes, numa motivação que precisa ser compreendida. Sim. Calma aí, você já quer ser padre, amigão? Você chegou aqui agora, você nem sabe o que é ser padre. Então, o propedêutico, ele tem um elemento de forja, de formação da humanidade muito grande, muito grande. Por quê? O propedêutico, ele acolhe pessoas totalmente diferentes. Na verdade, o seminário, de forma geral, né? Acolhe pessoas totalmente diferentes, com nível de escolaridade diferente, nível de formação dentro da família diferente, nível educacional básico mesmo diferente. Modelos de educação. Modelos familiares, que você precisa tentar dar uma nivelada. Nunca vai ser um nivelamento absoluto, porque somos seres humanos, né? Sim. Mas você precisa tentar fazer isso, e é bom que seja feito de modo separado. Também porque o seminarista propedeuta, ele não pode vivenciar as mesmas experiências que eu e o Luciano hoje vivenciamos. A gente está nos últimos anos. Não é bom que isso aconteça, porque realmente, assim, hoje, quando a gente olha para 7 anos atrás, às vezes eu paro e penso, meu Deus, assim, que mentalidade eu tinha. Muda muito, assim, muda muito. Não é que desconstrói de forma negativa, assim, não, assim, mas é uma desconstrução necessária para que você consiga se doar. E como toda vocação, a nossa, a de vocês, ela é fruto de um amor, depois passa por um chamado e depois te dá uma missão, esse amor de Deus precisa ser trabalhado de uma forma mais intensa. O propedêutico é a etapa própria para isso. Porque se você continua esse trajeto no seminário sem se perceber amado por Deus, sua vocação vai ser frustrada. Filiação divina, né? Com certeza, com certeza. Se na raiz da vocação não está o amor de Deus, simplesmente uma vontade pessoal, às vezes um pouco cega, isso pode gerar um problema lá na frente. E sobre isso que o Luiz falava, assim, o propedêutico, eu só acrescentaria isso, assim, é o tempo de dar fundamento para a vocação, assim. Então, pegando um gancho no que ele falava, são muitas experiências de vida diferentes juntas. Nesse momento, você precisa da base humana. Para algumas pessoas, elas já entram de modo que elas tinham uma vida anterior já disciplinada, com uma rotina de estudo, de trabalho, etc. e tal. Outros entram de uma vida de praticamente adolescente, completamente. Então, você precisa fazer com que todas essas pessoas valorizem, por exemplo, algum grau de disciplina. Sim. Então, assim, algumas coisas muito fundamentais e básicas que vão ser necessárias na sua rotina diária vão ser
muito trabalhadas no propedêutico, assim, a nível humano. É como se na fase universitária ali o calouro não tivesse contato com o pessoal do 8º semestre, né? Tipo, é um pouco isso elevado à realidade da formação integral, né? Sim. Numa faculdade você tem um pouco só a realidade ali da vivência acadêmica e tudo. Daquela coisa específica ali, né? Quando a vivência da formação, ela toca todas as realidades da vida humana, como é uma formação no seminário, isso se torna ainda muito mais intenso, digamos assim. E aí essa necessidade de uma separação nesse momento é necessária. Sobretudo porque os mais novos entram e eles começam a ver os mais velhos já numa outra etapa de maturidade, de formação, vivendo algumas coisas, e acabam tendo sede de viver antecipadamente aquelas coisas que não está na hora. Né? Então é muito importante que seja separado isso. É o que a gente falava daquele desejo já pelo exercício sacerdotal. É como se, assim, quem entra agora no seminário, vamos lá usar a expressão assim, entra cheio de gás para estar ali dentro. Nós que estamos no fim, a gente está cheio de gás para estar lá fora. Exato. Então, assim, não faz bem você juntar essas duas realidades. E também porque, assim, depois vão ter os momentos oportunos para que se dê esse encontro. Porque aí, até na maturidade de uma criança, também da vocação matrimonial, você precisa do contato com aquele que é mais velho, até para você amadurecer. Mas isso o seminário maior já proporciona. Então, e enriquece muito a vocação, esse contato. Por exemplo, quando eu entrei no seminário, você vai convivendo com as pessoas mais velhas. Por exemplo, vamos citar alguns que são conhecidos da rede aqui, né? Padre Aderson, Padre Reinaldo, Padre José Maurício. São todos Padre Luiz Otávio também, que já estavam numa etapa, uns 3 anos de diferença, 3 e 4 para mim, mais ou menos. 2 e 3, acho. Que você aprende muito com eles, porque de fato já estão numa etapa lá na frente, encerrando, já tem uma maturidade muito maior que a sua, e isso te forma também. Sim. Mas esse contato, que graças a Deus assim, gerou muitos frutos de amizade, e na minha vocação, assim, esses padres que eu citei, e talvez outros também que eu não lembrei André, agora. Né? Da Santa Clara. Padre André Marinho, isso. Samambaia, Ceilândia. São testemunhos vocacionais, tanto hoje, assim, sacerdotais, mas ainda no tempo de seminário, que me ajudaram muito, assim, muito, a caminhar lá dentro. Isso é muito importante. Mas tem um momento certo para isso se dar. Sim, sim. E quando isso, às vezes, acontece no momento errado... Um minuto. Não, até no podcast tem sino, gente. Pelo amor de Deus. Hoje é domingo, nós estamos fora do seminário. Até aqui tem sino. Foi providencial esse sino. Assim, se esse contato se dá no momento que você está muito imaturo e as pessoas já estão lá na frente, por exemplo, pode gerar algumas dificuldades. Então, nesse sentido, tem o que é bom e o que pode não ser bom. Por isso que se separa, e lá dentro mesmo nós temos formações que são próprias para quem está no primeiro ano, para quem está no segundo, quem está no terceiro, e assim sucessivamente. Tem um padre que é referencial para cada etapa. Sim. Porque o seminário não é só a vida de estudos. Tem muito mais, assim, muito mais. A vida de estudos hoje acaba sendo uma faculdade, essa parceria com a Faculdade de Teologia da Arquidiocese, a Vocês FATEL. vão para a FATEL ou a FATEL vai até... A FATEL foi até nós. Legal. A FATEL Hoje, no seminário. A parte acadêmica do seminário é como se fosse um campus da FATEL. Entendi. E só uma pergunta, de ignorante mesmo. No caso do pessoal do Redentores Mater, é a mesma coisa? Ou muda para cada Eles seminário? estudam dentro do seminário deles com uma outra faculdade, digamos assim. Eles não estão... É uma outra linha de... Talvez. Eles não participam do processo acadêmico da FATEL, entendeu? Entendi. Porque no caso, o seminário Nossa Senhora de Fátima, ele está vinculado à Arquidiocese de Brasília diretamente. Eles também. Os Redentores Mater também. Mas eles têm uma dinâmica um pouco mais particular, porque eles acolhem, talvez, seminaristas de outros países, de outras cidades, e também enviam. É que é no caso do neocatecumenal. Isso, dentro de um carisma específico que é do caminho neocatecumenal. Mas são da Arquidiocese de Brasília também. Nós convivemos na medida do possível, porque são casos diferentes, rotinas diferentes, mas fazemos missão juntos,
nos encontramos nos eventos da Arquidiocese. Posteriormente, no ministério, podemos Isso. estar numa paróquia juntos. Então, é Entendi. importante que a gente tenha algum contato e a gente tem, de fato. Legal. Mas, então, assim, tem tantas coisas no seminário que fogem só da dimensão intelectual. É aquela coisa, né? Todo mundo deve ficar se perguntando assim, onde eles vivem? É aquelas perguntas do Globo Repórter, assim, né? Onde eles vivem? O que eles comem? Como eles se sustentam? Como enfim. vivem esses primos nossos, né? Exatamente, assim, tipo... Olha, quando o sino tocou, é porque no seminário tem sino o tempo inteiro. hora disso, hora daquilo. Então, assim, a hora, normalmente, da oração, de manhã Aham. e da noite. De manhã, acho que o sino toca 6 horas. para oração 6:30. Tem um dia ou outro que varia, mas isso é particular, né? Aham. E também nas orações da noite, tanto toca 18 para oração 18:30 e para oração de completas, Missa diária. missa diária. Confissão. O sino também. A confissão é. De acordo com o seu diretor espiritual, né? Você e seu diretor espiritual. Você não necessariamente precisa todas as vezes confessar com o seu diretor espiritual, nem sempre ele vai estar disponível, Aham. mas, em regra, sim. Vocês podem escolher diretores espirituais que não estão no seminário? Não. Tipo, sei lá, tem o padre Aderson. Ele Não. poderia ser seu diretor ou você é Não. alguém que Só se a direciona? arquidiocese chamasse ele para essa Entendi. função lá dentro. Ah, tá. Existem Então, dentro da diretores arqui- espirituais dentro- entendi. próprios para o seminário, que são geralmente todos os formadores do seminário, e ainda mais um ou outro nomeado pelo bispo para isso, que Aham. dá um auxílio, porque são muitos seminaristas. Mas a gente pode escolher dentre todas essas opções Os que estão lá dentro. que nos foram dadas. Entendi. Agora, a confissão não. A confissão, por exemplo, são muitos padres que vão Sacramental. dar aula Aham. no seminário. Então, Isso. você pode se Acaba confessar que ali você tranquilamente. consegue. Entendi. Porque às vezes o seu diretor não tá ali no momento. Sim. Horário de refeição segue mais ou menos o planejamento de uma faculdade. Então, tipo, você acordou de manhã lá, você fez o seu lanche, o seu café da manhã, tem o lanche da manhã, almoço. Isso tudo é dentro do Vamos seminário? passar a rotina aqui rapidinho, né? Que eu acho que é mais fácil. Então, interessante. a nossa primeira oração comunitária, que na maioria dos dias já é a missa pela manhã. Tem dias que a missa é à tarde, um ou outro dia. Mas, em regra, a missa pela manhã Só às para os 18h30. seminaristas. Ninguém pode... Só pros Isso, seminaristas. só para os seminaristas. Às 6:30 da manhã. Então, o dia começa com a Santa Missa às 6:30 da manhã. Em seguida, logo às 7:30, a gente tem o café da manhã. Às 8 começam as aulas. Então, as aulas vão até 12:45. 12:50 nós temos o almoço. Logo após o almoço, a gente tem um período ali de serviço da casa. Então, você trabalha conforme as escalas da casa. Copa, limpeza de corredor, limpeza de banheiro, o que precisar fazer e você tiver escalado. Às 2:30 começa o horário de estudo, geralmente até 6 horas, exceto 2 dias que às 4:30, então, a gente tem atividade física. Então, Legal. enfim. Olha aí, o personal. Corpo Vai, sano. fala aí o que você tá fazendo aí. Quanto de agachamento vocês estão fazendo? Ah, tô brincando. Então, vai. isso é importante também para a gente se manter são dentro do seminário. Ultimamente é só caminhada, cara. Caminhada é esporte. Não, porque eu lembro que Esporte teve de uma fase que velho tinha- aos 25 anos de Mas idade. ali na escola, vocês podem utilizar? Ali atrás, não. Não podem? Não. Nós podemos até sair do seminário nesse momento para fazer uma corrida fora e tudo, mas, bom, é isso. Aí, O futebol eu sei que rola. O futebol eu sei que acontece. Hoje a gente tá na vibe. campeonato. A gente tá na vibe do tênis. Luciano é Até isso, tenista até e isso. Luciano eu sei Luciano que fez é. escola de tênis lá no seminário. Luciano, Até eu tenho bolinha acompanhado nova ele no Instagram, ele tem demonstrado ser um ótimo esse jogador de tênis. manifestado um pouco efusivo, isso. né? Bom, enfim, depois então, na segunda e na sexta, a gente tem esse esporte às 4:30 da tarde. Nos outros dias, então, o horário de estudo funciona até às 18. Às 18:30, a gente tem a oração da tarde. 19:30, então, o jantar. De 8 às 8:50 da noite é um momento de recreação, de convivência dos seminaristas mesmo. A gente fica na nossa sala de jogos, na cantina que a gente tem no seminário, ali batendo um papo mesmo e convivendo um pouco. E às 9 horas a gente tem a última oração comunitária do dia, que chama-se Completas, oração da liturgia das horas. Depois disso, não é que necessariamente você precise ir para a cama dormir, seria para a maioria de nós seria muito cedo. Então você tem uma certa liberdade, seja para
uma oração pessoal, seja para a continuidade dos seus estudos, um momento no seu quarto, até o seu horário de dormir pessoal mesmo. De forma geral, assim, todos os horários, existe esse padrão para ajudar quem nunca teve, por exemplo, ordem, um plano né? de vida. Também das orações, então o sino toca para avisar, olha, costuma dizer que o sino é... Voz de Deus. Isso que o Luciano falava, que tem que dar um sentido mais sobrenatural. Assim. Isso, tá certo. O problema é que às vezes Deus chama e você fala, não, meu Deus. Agora, esse é o momento. Agora, 6 da manhã, não. Chama alto às vezes. Ou te chama, porque são 2 sinos, um toca meia hora antes e o outro toca 10 minutos antes, para dizer, olha, vai, tá chegando a hora. O problema é que às vezes você perde a hora e toca o segundo, e você fala, Senhor, vai dar tempo. mas enfim, realmente tem esse sentido sobrenatural, de fato, pelo sino. É um sinal mesmo que Deus te chama para mudar. Você estava ali na convivência com o pessoal, opa, vamos rezar, vamos para a aula. Agora também existe uma flexibilidade muito grande, assim. Sim. Então, esses horários ordinários você tem que cumprir. Agora, tem gente que acorda 4:30 da manhã, por exemplo, e tá tudo bem, tá tranquilo. Tem uns monges do seminário. Desde que você não, por exemplo, toque o sino errado, sei lá, coloque lá outro horário que não... Ele é eletrônico, né? Se você acorde pessoalmente num horário mais cedo e não acorde mais ninguém, tudo bem, você faz seu horário, ok? E desde que, obviamente, por causa dessa sua opção, você não deixe de cumprir aquilo que é o seu dever de Estado, né? Então, se eu estou acordando 4:30 da manhã para depois estar dormindo na aula, não faz muito sentido essa minha rotina, né? Claro. Seria uma tragédia. E também a hora de dormir. Como o Luciano falava, se eu quiser esticar estudando, tem prova amanhã, alguma coisa nesse sentido, pode também, desde que a sua atividade não atrapalhe os outros, né? Legal. E a sua rotina também de dormir muito tarde. Por quê? Isso a gente aprende lá no dia a dia, assim. O heroísmo, ele vai se dar muitas vezes no cumprimento dos deveres, do ordinário. Com sentido sobrenatural. Com sentido sobrenatural. Como o nosso cardeal gosta de falar sempre, viver tudo isso com muita alegria. Porque tem isso também, assim, às vezes você está esticando tanto a corda com os horários, porque eu quero ser o herói, mas o resto do dia você vive numa tristeza enorme. Então, assim, alguma coisa está errada. Esse é um acréscimo importante, porque a gente tem tido um movimento dentro da igreja, acredito, de muita conscientização sobre a importância de cumprir a minha rotina bem feita. E isso é muito bom. Litúrgico, né? Isso é muito bom, assim, que eu consiga, de fato, realizar aquilo que é o meu dever de Estado ao longo do meu dia. Mas nós não somos estoicos, nós somos cristãos. Então, assim, nós somos chamados a realizar o nosso dever de Estado e aquilo que está, de fato, ali na nossa rotina, não como um checklist, não como um cumprimento do meu dia, mas sim com um sentimento mais elevado de relacionamento com Deus, de encontrar, de fato, Deus a cada uma dessas realidades que eu tenho que cumprir. Então, é muito diferente, simplesmente, de como alguém que, como o Luiz disse, está puxando a corda a todo momento, simplesmente querendo ter controle, né? Fazendo tiques lá na sua lista. Você está, de fato, se encontrando com Deus em cada uma dessas atividades a qual você é chamado a realizar. Tem aquela frase muito interessante, assim, bem... Eu conheci atribuída a Santo Agostinho. Não sei, às vezes vários santos falaram. Ou falaram de outra forma. Mas que diz assim, um dos maiores medos da minha vida é que Cristo passe por mim e eu não esteja pronto, e não o perceba. Isso se dá assim, de forma muito pontual nessa história de cumprimento de rotina. Porque, de fato, sem a rotina, o ordinário é aquilo que vai dar base. Porque senão você está numa vida totalmente desordenada. Você nem sabe o que tem que fazer. Pessoal que está em ritmo de estudo, se não sabe o que vai estudar hoje, se é matéria A ou B, não vai estudar nada, né? Todo mundo sabe disso. Então, é importante que se tenha, mas o que é o amor, de fato? Né? É a correspondência ao sacrifício que tem que ser feito. E, às vezes, esse Cristo que aparece é fora da sua rotina.
na maioria das vezes, no caso, vai ser fora. E você tem que estar pronto para isso. Até porque dentro ali vocês estão estudando filosofia e teologia, né? Então vocês adentram em um mundo que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade, assim, sabe? E imagina se você não tem uma vida ordenada e uma vida... Né? Ordenada no sentido de eu tenho horário para estudar, eu tenho horário de fazer isso, eu tenho horário de fazer aquilo. Eu preciso ter esses momentos, porque senão eu não vou conseguir, né? Tem, assim, o seminário proporciona isso de forma muito boa, porque o seminário é para isso, é para te ensinar. Por exemplo, se for comparar a vida de um padre com a nossa, assim, nós temos horários específicos para oração. O padre não tem muito isso. Ele precisa se virar dentro do dia dele para estabelecer os próprios horários. Mas por que o seminário faz isso? Para que você aprenda a importância da oração, cresça na intimidade com Deus, para que lá fora você consiga estabelecer os seus horários. Então, é assim mesmo, o seminário faz isso. Mas quando você está muito rígido, muito preso ao que você estabeleceu para a sua vida, quando vem o surpreendente, e Deus vem assim... Você não está pronto para aquilo, porque você está disposto a fazer o seu plano de vida. E aí, em muitos sentidos, no seminário, como é que isso acontece? Alguém precisa de ajuda. Então, tu tocou no ponto de estudos. Cara, muita gente, às vezes, vai precisar. Você vai precisar de ajuda em alguma matéria, o outro em outra. E aí? Se você está preso ali no seu plano, que agora eu vou estudar comigo mesmo, tal coisa, o outro precisa de ajuda, faz o quê? Isso não é amor. Sim, mas eu tô me preparando. Tá, e o outro que tá ali? Ou acontece muito no seminário, assim... Reprovação. Só uma pergunta. Reprova-se, gente? É possível, tem um né? índice, acho que muito baixo, graças a Deus, mas reprova-se. É possível. Aí a pessoa, tipo, ela não tá excluída do seminário, ela só vai fazer a matéria de novo, ou não? Não é exatamente a reprovação que exclui, é se a reprovação é fruto de uma dificuldade quase que invencível. Se a reprovação talvez é sinal de alguma outra coisa, então é um pouco daquilo que a gente falava, né? A formação integral. Então, assim, um formador vai olhar para aquela reprovação e ele vai tentar enxergar se aquele problema é simplesmente acadêmico. Então, se for, a gente vai trabalhar e tentar ver até que ponto é vencível ou é invencível, ou se é reflexo de, por exemplo, uma desordem humana, uma falta de disciplina. Então, isso está envolvido na formação integral. Né? Que é mais fácil corrigir, por exemplo. Tem seminarista, às vezes, que precisa dar um passo para trás. O seminário pede, fica um ano lá fora, vamos tentar estudar, fazer um estudo particular, um Kumon, alguma coisa assim. E, é isso mesmo. Não é que a pessoa não tem vocação. É que para chegar lá bem, ela precisa preparar algumas coisas antes. E isso é... Assim, o seminário é uma escola disso tudo, né? Te prepara muito. E, como eu falava, assim, às vezes acontece muito no seminário, porque gente, é comum a gente passar mal lá também, a gente se machuca no esporte. Fica doente. E quem é que resolve isso? Nós. Hoje nós temos o apoio médico ali do apostolado da Medical. Mas assim, meu amigo, no dia a dia, fulano passou mal, é tu mesmo que vai ajudar. Só que se você tá tão preso em si mesmo, como é que você vai... Você não consegue. Então, assim, nós temos todo esse amparo dado pelo seminário de horários, de plano de vida, de ensino a viver a virtude da ordem. Mas você tem que estar aberto para o que Deus quer em determinado momento. Porque senão é quase que o texto do bom samaritano, né? Assim, acontece alguma coisa, passa um, não faz nada. Passa outro, não faz nada. Quem é o meu próximo, né? E assim, a gente vive isso muito bem lá. Porque, de fato, são quartos muito próximos, a gente está sempre junto. E se você não vai criando essa capacidade de perceber no outro alguma dificuldade, alguma inconsistência, alguma tristeza, você vai se desumanizando, né? E a gente está ali para fazer o processo inverso. Acho que é perceber justamente que todos esses meios que o seminário nos fornece, a rotina, o plano de vida, a possibilidade de uma organização pessoal, eles são meios para tentar realizar a vontade de Deus, mas não são a vontade de Deus em si mesmo. Então, ela vai se manifestar, às vezes, de um modo um pouco diverso. E se eu estou tão preso aos meios, pode ser que eu deixe a vontade de Deus de lado em algum momento, porque eu estou achando que o meio é um fim, né? E não é. Muito bom, muito bom, muito bom esse papo, senhores. Santo de devoção, principal e motivação. Frase motivacional para quem estiver escutando esse podcast aqui. Lá no seminário a gente vive muito bem a hierarquia lá. Isso é muito bem resolvido.
Então, sempre quem reza é o mais velho, sempre quem começa tudo é o mais velho. Então, diácono. Bom, a frase vai vir do nosso último assunto aqui, então. Então, santo de devoção São José Maria Escrivá. Foi no dia dele que eu escolhi ser ordenado diácono, como um sinal de gratidão por tudo que eu sei que ele fez por mim nesses anos de seminário. Foi um santo cujo exemplo e intercessão me foram muito importantes até aqui e continuam sendo. Sem me estender mais, faz o que deves se está no que fazes. Essa é a frase dele que eu deixaria aqui. Muito bem. Muito bom. Santo de devoção. É interessante porque a gente acaba que vai adquirindo algumas devoções que são muito próprias. Por exemplo, tanto São José Maria quanto Santo Cura d'Ars, assim, para nós é quase que inconcebível você não ter ali essa relação, essa proximidade, né? Mas santo de devoção eu coloco muito São Pio, tanto por toda a história de paróquia, também por ser um modelo de sacerdote, e quem eu, na verdade, tive aquele primeiro contato lá atrás com a vida de santo, o que é isso, né? E assim, parêntese, tá em tempo ainda, né? Tá. Isso é sério, assim, nas experiências que eu tenho tido ali em catequese de jovem, é frustrante às vezes, porque você vai falar, gente, qual santos vocês gostam? Assim? Ninguém sabe nenhum, assim, ninguém fala nada, não conhece história nenhuma. Então, às vezes, você tem que fazer aquele trabalho mais elementar de, tudo bem, vamos estudar a vida do santo. Então, eu também passei por isso, né? E aquela que, primeiro, eu me aproximei e tive esse contato, tive essa admiração, foi a Madre Teresa, né, lá atrás. Então, no meu processo também de, não vocacional em si, mas de adesão à vida cristã, foi muito importante esse contato. E frase de... Bom, não precisa ser frase de santo, né? Não, pode ser frase de... Que não tá aqui mensagem no gatilho. Final, não tá no gatilho final, aqui. Final. Não, eu penso que tudo aquilo que nós falamos e até o que é importante aqui na nossa formação, mas também que atinge vocês. Muito interessante quando Bento XVI assume, né, o pontificado. Naquela primeira, não sei se foi exatamente missa ou a primeira fala dele, que ele coloca, olha, não tenham medo de deixar tudo, porque você vai ganhar muito mais. E de fato, assim, o que eu deixo como motivação é exatamente isso. Assim, o que a gente ganha no seminário é muito mais, assim, em tudo. Em amigos, os amigos que a gente faz lá, os vínculos que a gente estabelece, as pessoas nas paróquias que cuidam de nós, de fato cuidam, são uma família, o carinho que a gente recebe, o que a gente adquire também a nível de formação humana, intelectual, tudo isso, as experiências também de vida espiritual, o que a gente ganha, assim, não daria, teria que ser talvez outro podcast só para falar dessas experiências, porque realmente, assim, a gente ganha muito mais do que deixa. E como motivação, assim, uma das coisas mais frustrantes talvez seja... Eu ouvi isso de um padre uma vez e me marcou bastante, né? Uma das maiores frustrações nesse caminho de discernimento vocacional, qualquer que seja a vocação, assim, é você tentar voltar para trás para pegar o que você largou. Assim, largou, já está largado. Sim. Então, continua, assim, sem medo de o que eu vou perder, o que eu já perdi, porque... pelo menos assim, no nosso discernimento, as pessoas têm muito medo de... será que eu vou ser feliz mesmo? Acredito que vocês também passam por isso, né? Sim, achar que vão ser felizes com aquela pessoa ou não. Sim. A gente vai ser feliz onde Deus chamou. E se Ele chamou para estar ali e te fez largar tanta coisa, assim, não volta para buscar. Assim, o que já largou, deixa e olha para frente, né? Sim. E faz o que deve. Né? Deus não tira nada, dá tudo. Né? Exato. Essa é a mensagem. Foi exatamente isso. Muito bom. Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, diácono Luciano, seminarista Felipe. Gente, é muito difícil chamar vocês pelo nome de vocês. Deus me livre.
Como eu falei no começo, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo e eu os conheci antes deles entrarem pro Não seminário. precisa revelar os apelidos, não vou falar, não. Tô me segurando aqui desde o momento que chegaram. Então, só lembrando, se você ainda não é colaborador desta obra, nós não temos fins lucrativos. Por favor, nos ajude a continuar com esse serviço de evangelização, né? Por meio desse carisma de ser e formar uma geração mais enraizada na fé e fecunda em boas obras. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. I'm a man on a mission.